seguinte, ó, eu estava falando semana passada, eu mostrei a palestra do professor Etienne X, falando sobre os flocos de neve, né? E aí essa semana, procurando alguma coisa para falar para vocês, eu me deparei com... Eu tenho esse livro aqui que eu comprei uma vez que eu estava na Argentina, uma série de coisas curiosas sobre matemática, e aí abri o livro sem querer, e aí ele faz uma pergunta assim, né? A pergunta dele é: será que é possível eu construir uma curva tão grande quanto eu queira, mas que esteja ainda assim contida numa folha de papel? Na verdade, a pergunta mais geral seria assim: é possível construir uma curva que tenha comprimento infinito, mas que fique limitada pelo tamanho de uma folha de papel? Né? Então ele dizia assim, o argumento todo é exatamente assim. Você fala assim, é possível construir uma curva infinita? Uma reta, né? Uma reta é uma coisa infinita. Agora, o que eu quero é que ela fique contida num espaço limitado. Tá? Então ele começa assim, então a ideia é: posso construir uma curva tão grande quanto eu queira, mas que ainda assim fique limitada por um papel. Então a ideia é: pensa num número grande. 1 milhão. Minha curva, eu consigo construir uma curva que tenha comprimento maior do que 1 milhão, que esteja numa folha. Aumenta para 10 milhões. Eu consigo uma curva com comprimento... Então, essa é a boa pergunta, né? Então, como fazer isso? E aí ele fala assim, bom, aí ele vai trabalhar com a ideia desse que ele chama do floco de neve do copo. Bom, sei lá como fala o nome do cara. Tá? Ok? Então qual que é a ideia original dele? A ideia original é a seguinte, ó, ele pega um triângulo equilátero de tamanho 1, certo? E aí, bom, então eu vou fazendo aqui uma tabela. Então, esse é o meu estágio 0, tá? No instante 0 eu tenho uma figura que é um triângulo, eu tenho 3 lados, tá? E qual é o comprimento? 3. Certo? Cada lado de tamanho 1, tá? Qual que é a ideia dele? A ideia dele é a seguinte, então, eu vou pegar esse triângulo, vou dividir cada lado em 3 partes iguais, e aí, cadê o quadro aqui? Mas a ideia é a seguinte, cadê o quadrado? Bom, vou apagar essa parte final aqui, depois eu completo, fazer pequenininho aqui. A ideia é assim, eu pego uma coisa de comprimento, divido em 3 partes iguais, tá? E aí aqui, né, eu apago essa parte do meio aqui, e aqui eu coloco um outro triângulo equilátero, certo? Faço isso com cada uma dos meus lados ali. Então vamos lá. Tá? Então, o triângulo original, coloco ali, coloco ali, coloco ali. Essa é a minha figura no estágio 1. Tá? É óbvio que essas partezinhas aqui eu não consegui fazer. Mas isso aqui não desaparece, né? Tá? Então o que a gente tinha agora? Quantos lados tem a minha figura agora? Na verdade, a ideia é a seguinte, ó. Perceba que cada segmento grande foi trocado por 1, 2, 3, 4 segmentos novos. Tá? Então aqui, quantos lados eu tenho? 4 vezes o número de lados que eu tinha antes. Tá? E qual é o comprimento agora? Cada um desses aqui tem quanto? 1/3. Isso aqui tem comprimento 1/3. Isso aqui tem comprimento 1/3. Isso aqui tem comprimento 1/3. Tá? Então, cada lado que tinha comprimento 1, agora eu substituí por um cara que tem comprimento 4/3. Certo? Então na verdade o que é o comprimento? É 12, né? Vezes o 4/3, tá certo? Não, é 12 vezes 1/3, isso. 12 vezes 1/3, tá? Que isso aqui pra mim, é que eu tô querendo, isso aqui obviamente vai me dar 4, tá certo? Que é o 4 vezes 3, só que aqui, tá. Eu vou escrever assim, só para facilitar a minha vida, vou escrever assim, 3 vezes 4/3, vamos deixar assim, só para ficar o passo indutivo, tá certo? Bom, qual que é
o segundo passo? É pegar cada um daqueles sujeitinhos ali, dividir em 3 e fazer a mesma brincadeira, tá? Então, próximo passo. Divide, 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 divide. Tá. Para. Volta, 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 volta. Aqui. Parei. Tá? Então agora o que vai acontecer com a minha figura? Quantos lados ela passa a ter agora? A ideia é a mesma, ó. Cada lado do meu polígono anterior foi substituído por 4 novos lados, certo? Então aqui vai ficar 4 vezes o que tinha antes, tá? E agora então já vou escrever no meu passo indutivo. 4 ao quadrado vezes 3 lados, certo? E qual é o comprimento agora? Agora seria eu tenho quantos lados agora? Eu tenho 48 lados, só que aqueles sujeitinhos têm tamanho 1/9, né? Então seria 48 1/9, certo? 1/9. Tá? E quanto que dá isso? Isso aqui você pode escrever quanto, né? Isso aqui é, ó, vou escrever assim, 3 vezes 16, aí 16 sobre 9, vou colocar assim. É? Beleza? Bom, qual que é o próximo passo? Faz a mesma coisinha, tá? Então vamos lá, agora você vai ficar, ó, vamos embora, dividindo, tá? Divide, olha que beleza. Isso é só no quarto passo, hein? Vai lá, dividir. É exponencial mesmo, hein? Então vamos lá, vai dividindo. Cada lado vai. Acabou, não tem mais nada para fazer. Tá? Então, agora já dá para a gente ter mais ou menos uma ideia indutiva, né? Bom, no n igual a 3, o número de lados é sempre o mesmo. É pegar o lado que eu tinha antes e multiplicar por 4. Então aqui vai aparecer 4 ao cubo vezes 3. E o que vai acontecer já quando você vai calcular o comprimento? Vai aparecer assim. 3 vezes 4 terços ao cubo. Ó, você vai para o próximo. N igual a 4. 4 a quarta vezes 3 lados. E qual que é o comprimento? 3 vezes 4 terços a quarta. Certo? Então o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer com esse negócio aqui? Então se a gente imagina, né? Então de um modo geral, se eu fizer na etapa N, quantos lados vão ter o meu polígono? 4 elevado a N vezes 3 lados. E qual que vai ser o comprimento? 3 vezes 4 terços elevado a N. Como vocês viram, acabaram de ver agora no curso de aritmética e álgebra elementares, se a minha base é maior do que 1, essa coisa explode, né? Quando N é muito grande, essa coisa aqui, quando N vai para infinito, isso aqui vai para mais infinito. O que é que significa isso? Significa que, se eu imaginar um número qualquer, tão grande quanto eu queira, eu vou conseguir um polígono desse, que quando eu for calcular o comprimento dele, vai ultrapassar esse número. Tá? E o que acontece com essa figura? Está presa na minha folhinha, tá certo? Você pode ver aqui, ó, aqui continua o triângulo original. Se a gente desenhar um quadrado, um retângulo aí contendo o triângulo original, essa figura não sai dali. Ela vai só se ramificando, mas vai se ramificando para dentro. Tá? Tudo bem? Então a ideia, ó, então, a pergunta dele, é possível eu construir uma curva que tenha comprimento tão grande quanto eu queira e que esteja numa folha de papel? Sim, essa daí. Certo?
Essa, se você vai repetir, você pode fazer assim, ó. E esse tipo de figura é aquela que a gente chama de fractal, né? Porque observa o seguinte, ó. Se eu der um zoom numa determinada parte da minha figura, ó, o que eu tenho é uma repetição da figura original, ó, um triângulo equilátero, cada lado. Então você pode vir aqui, aí eu vou fazer o seguinte, vou repetir aqui, ó. Mais um. Mais um. Mais um. Divide de novo. 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 Tá aí. Certo? O que eu posso fazer agora? Vim aqui. Divide. 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 Bom, e aí vai embora, tá? Você pode dividir, e aí você, bom, agora eu vou me afastar, vou olhar de cima, o que está acontecendo? As coisas vão ficando num bololô de gente ali que não consegue nem fazer aqui só óculos. Eu quero tirar os óculos, mas ainda assim fica esses pontinhos extras aqui que eu não consigo apagar. Os segmentos também estão aqui, peraí. Sumiu aqui já. A tela tá. Agora não acha mais. Hã? Agora não acha mais. É? Sumiu. Bom, problema de quem está mexendo. Tá? Mas a ideia, ó, se a gente começar. Né? Então você vê que na hora que você começa a se afastar, essa figura vai ficando um bololô de gente, mas eu posso sempre fazer esse tipo de construção. Tá? Então a primeira pergunta dele está respondida. É possível eu construir então uma curva com um tamanho tão grande quanto eu queira? É possível, é só fazer essa daí. E aí a ideia é a seguinte, então, o que é o floco de neve do nome da palestra? É você imaginar essa figura e fazendo o seu N tender a infinito, tá certo? Isso vai ser uma curva, obviamente a gente não consegue desenhar essa curva, tá? Que tem comprimento infinito. Por quê? Porque aí o comprimento dela é tão grande quanto eu quero. Tá? Então, é uma curva que tem comprimento infinito e que está lá presa na minha folhinha de papel. Tá certo? Agora, o que é que vai dar essa figura? Não faço a menor ideia, né? Tá certo? É uma coisa, a fronteira dela é uma coisa que a gente não consegue enxergar, né? Bom, ela vai ter uma coisinha assim, vai ser uma... Deixa eu só voltar aqui para... Aqui, vai para frente. Você vê que se eu começo a diminuir, eu estou afastando da minha figura, ela vai ficando uma coisinha assim, né? Se eu tivesse muitos pontos, ela seria algo desse tipo assim, né? Tá? Ficaria parecendo que está continuamente pintado ali. Mas não é, tá certo? Se você for olhar para essa coisa quando o seu N tende a infinito, você não tem nenhum segmento, tá certo? Porque qualquer segmento que aparece na fronteira ali, uma hora você quebra ele em 4 partes. Então tem segmento, tá certo? É um conjunto, imagino eu que seja um conjunto de cântaros. Vocês já ouviram falar como é que você faz um conjunto de cântaros? É exatamente essa a ideia. Você pega um intervalo e divide em 3, aí você tira esse terço aqui. O conjunto de cântaros é feito assim, ó. Você pega um conjunto, um segmento, divide em 3, apaga o meio. Divide em 3, divide em 3, apaga o meio. Divide em 3, divide em 3, divide em 3, divide em 3, apaga o meio. E faz isso infinitamente. No final das contas, sobra um conjunto final, que é fazer esse negócio do N para mais infinito. Tá? O conjunto final é um conjunto que a gente chama de conjunto de campo, tá certo? Ele tem essa propriedade, você não tem nenhum intervalinho, porque se tiver um intervalinho, uma hora você quebra ele. Tá? Esse conjunto tem uma série de propriedades muito interessantes. De repente vale até a pena ver se alguém se interessa em falar para você. Tá? E esse daí vai ser a mesma coisa. Se você pensar na fronteira da minha figura, não vai ter nenhum intervalinho. Porque se tiver um intervalinho, em algum momento ele foi dividido, foi quebrado. Tá? É uma coisa bem
bem maluca mesmo. Tá? Então, essa figura com o n tendendo a mais infinito é o que ele chama, que é chamado então o floco de neve do Koch. Ok? Tá? E aí você pode perguntar, bom, e se você for calcular a área dessa figura, né? É possível calcular a área? Qual que é? O que está acontecendo com a área, né? Certo? Você começou com um triângulo, tá? Se o teu triângulo tem tamanho 1, você calcula a área dele, aí você colocou mais 3 triângulos de área com base 1/3 agora, depois colocou mais, né? A pergunta que fica para vocês, o que é que acontece com relação à área? Dessa figura, o que vai acontecer? Certo? Vai crescer, vai ficar... Como é que faz? Para onde vai a área dessa figura? Também uma curva Confesso que eu não pensei, então não sei dizer para você. Não, se você pensar do ponto de vista, você aumenta a área quando você joga a ponta dela para fora do segmento. Sim, sim. Mas lembre-se, né, que eu falei assim, essa figura toda fica contida dentro de um... Tá dentro, vamos, eu comecei a desenhar numa folha A4, a figura vai continuar. Então, assim, a área dela não pode explodir, a área dela está limitada pela área da folha, não tem jeito dela crescer e sair da folha, tá certo? É porque aí, eu acho que o crescimento começa alto, assim, porque você pensa, se você pegar um triângulo desse, a área vai ser quanto? Você tem base 1, altura... Tem que lembrar aquelas coisas do triângulo equilátero. Mas só para... Eu fiz umas continhas aqui. Por exemplo, você poderia perguntar assim, né, só para vocês terem uma ideia com relação a crescimento, né? Que eu falei assim, bom, essa figura tem área tão grande quanto eu quero. Então imagina que o meu número agora é 100. A pergunta é, quantas interações eu preciso fazer para que a minha figura ultrapasse, o perímetro dela ultrapasse 100? Então você vai resolver isso aqui, né? Ó. 3 vezes 4/3 AM maior do que 100. Certo? Uma equação exponencial que vocês estão estudando lá. Faz a continha, isso aqui dá n maior do que 12. Então, com 13 eu já consigo fazer. Tá certo? Olha, esse desenho aí é com 4, hein? Você tem que fazer a quinta, a sexta, e aí, tá certo? Vai ficar uma coisinha. E se eu colocar 1000? Assim, 3, 4/3 de n maior do que 1000, isso aqui vai chegar a n igual a 21. Eu preciso de 21 interações para que essa coisa ultrapasse 1000. Tá? Então, um negocinho minúsculo, tá certo? Mas não deixa de ser impressionante, né? Porque você está acrescentando coisinhas cada vez menores, né? Mas, no final das contas, quando você soma todo mundo, essa coisa fica tão grande quanto você queira, né? E aí uma pergunta que você pode fazer, será que em algum momento essas coisas não vão se cruzar? Você está, né? Você está aqui, ó, eu estou puxando para cá, estou puxando para cá, estou puxando para cá. Quer dizer, esses triângulozinhos não vão se encontrar em momento algum? Ele garante que esta coisa se mantém, quer dizer, a coisa não vai haver nenhum tipo de intersecção aqui, né? Esse triângulo, vem um triângulo para cá, vem um para cá. Ele garante que eles não vão se encontrar ou coisas do tipo. Tá certo? Vocês conseguem enxergar por que não vai acontecer isso? Mais próximo desse tipo de ali, vai ser uma continha menor. Sim, mas você pensa assim, ó, aqui você vai sair um triângulo, aqui você vai sair um triângulo, daqui vai vir um para cá, daqui vai vir para cá, daqui... Quer dizer, será que em nenhum momento esses carinhas vão cruzar ou vão ter algum tipo de interseção? A figura fica assim bonitinha, não vai ter nenhuma interseção de um triângulo desse com outro, né? E dá para você ver fazendo assim, ó. Eu vou dar um zoom de novo numa parte qualquer aqui da minha figura, ó.
olha o que acontece. Vou pegar isso aqui. Então, ó, quem me garante que de repente, ó, sai um triângulo daqui, triângulo daqui, triângulo daqui, triângulo daqui, depois triângulo e triângulo, essas coisas não se encontram. Aí observe o seguinte, ó, vou fazer uma coisa aqui. Polígono regular. Olha aqui. Você pensa que é esse? Eu quero um polígono de 6 lados. Vou botar um hexágono aqui, ó, na minha figura. Certo? O que eu vou fazer agora? Vou traçar as suas diagonais. Esse aqui. Essa aqui. E essa aqui. Observe o seguinte, o que vai acontecer com cada um desses triângulos que eu vou criar? Esse triângulo que eu criar aqui vai ficar dentro desse triângulo grandão, que não vai se encontrar com esse, que obviamente não vai se encontrar com esse, que não vai se encontrar com esse, que não vai... Ou seja, não vai ter jeito dessas coisas se encontrarem mesmo, né? Se eu botar meu desenho aqui, ó, o meu triangulinho ficou aqui dentro, tá lá, o outro, ficou aqui, o outro, ficou aqui, o outro, ficou aqui. Aí aqui já vai me surgir, ó, 1, 2, 3, 4, vai me surgir um outro hexágono. Cada triangulinho vai estar um desses 6 triângulos que está no meu hexágono. Ou seja, esses caras não vão se encontrar mesmo. Então essa figura vai se espalhando, espalhando, espalhando. Não tem alta intersecção, certo? Ela não vai se encontrar com ela mesma no momento algum, tá? A coisa vai crescendo realmente, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, uma curvinha, uma curva, né? É uma coisa impressionante. Criamos uma curva, um comprimento tão grande quanto você queira e que fique preso dentro de uma folha. E nesse caso até a área vai crescendo, mas imagino que fique também, obviamente, limitado, tá? Mas essa ideia de você pegar essas figuras e ir tirando partes ou acrescentando partes, essa coisa meio que simétrica, bonitinha, também levou a coisas do tipo, vocês já ouviram falar do chamado tapete de Sierpinski? Que é uma figura mais ou menos parecida, que a coisa fica assim, ó. O que é o tapete de Sierpinski? Então, começa com um quadrado, tá? De lado 1, aí um pouquinho. Então, qual que é a ideia agora? A ideia é a seguinte: nesse quadrado eu vou pegar e vou construir um quadrado no centro dele, só que com o tamanho 1/3 dele, tá? Então a ideia é a seguinte: eu tentei fazer o contrário, mas os meus conhecimentos de computador, a ideia era assim: vou começar com um quadrado todo preto e vou tirando as partes para ver o que, ou pintando de branco as partes. Agora, imagine o seguinte: tem um quadrado branco e aí no quadrado preto eu vou construir um quadrado bem no centro dele, que tenha tamanho 1/3 dele, aí eu vou pintar, tá? Para ver o que vai acontecer. Pintar de preto. Então vamos lá. Tá aí. Fiz meu quadrado, pintei de preto, tá? Então tirei isso. Então a ideia aqui agora, o que eu vou estar considerando? Ó, eu vou considerar, vou medir esse tamanho, mais esse, mais esse, mais esse. Depois mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Porque como eu tirei essa figura central, apareceram essas novas bordas aí, tá? Então eu tinha comprimento 4, agora passou a ter 4, mais 1/3, mais 1/3. Então eu estou aumentando o comprimento. E o que está acontecendo com a área? A área está diminuindo, certo? Como eu tirei essa figura aqui do meio, sobrou de área só isso aqui, tá? Qual que é o próximo passo agora? Ó, se vocês olharem aqui, na verdade a gente tem 9 quadrados, que eu vou fazer em cada um daqueles quadrados, eu vou repetir o mesmo argumento. Então vamos lá. Vou dividir em 9 partes, tirar a parte central. Tá lá. Então vou vir aqui, tirei esses quadrados. Aí o que eu vou contar? As novas bordas, digamos assim. Esses aqui. Então esse comprimento está aumentando. E o que está acontecendo com a área? Diminuiu de novo. Certo? O que eu vou fazer agora? Ó, eu tenho mais um monte de quadradinho aí. O que eu vou fazer? Cada um deles divide em 9 partes. Tira isso. E aí você pensa assim: se você for contando esses ladinhos que estão aparecendo, essa quantidade está crescendo e a área está cada vez diminuindo mais, tá? O que eu vou fazer? Mais uma vez. Olha lá. Ops, peraí.
Dá para fazer mais um. Ah, percebam que que é um problema de aqui. Ó, tá? Então o que está acontecendo? A minha figura que era branca está ficando cada vez mais preta. Então o que eu estou fazendo? A ideia é mais ou menos a mesma. Eu estou fazendo, se eu for olhar para o contorno da figura, o comprimento desse contorno está aumentando, mais ou menos como aquele ali. Então o comprimento explode para mais infinito, só que a área está indo a zero. Tá? Então no final o que eu vou ter? Uma figura sem área, porém com um comprimento infinito. Certo? Basicamente uma reta, então. Hã? Uma reta, então, para falar a verdade. Não, não necessariamente não. Uma figura plana, né? Certo? Se você aproximar aqui, ó, o que está acontecendo lá? Então, e de novo, ó, essa figura tem aquele conceito que a gente chama de fractal. Se eu der um zoom aqui nesse canto, ó, o que eu tenho é uma repetição da figura original. Se eu der um zoom nesse canto aqui, é uma repetição da figura original. Se eu der um zoom nesse canto aqui, é tudo uma repetição da figura original. Tá? Então, se eu for diminuindo cada vez mais, quer dizer, eu estou tirando cada vez mais área e aumentando o comprimento daquela coisinha ali. Tá? Então, digamos assim, no infinito, né, quando ele é muito grande, essa coisa aí, desapareceu a área, contrário daquele do triângulo, né, que a área ia aumentando, o comprimento ficava limitado. Esse aqui não, a área está desaparecendo. Tá? Esse é o chamado tapete de Sierpinski. Tá bom? Ele é feito com quadrado, mas dá para você fazer com qualquer figura, né? Com triângulo, com hexágono. Né? Se for... Com triângulo você vai fazer assim, você vai pegar o triângulo, né? Pega um triângulo de novo equilátero, faz de conta que é equilátero, e aí você faz assim, né? Pega os pontos médios aqui, constrói, então, tira esse cara do meio, tá? Aí aqui o que você vai fazer? Tira esse, tira esse, tira esse. Aí cada triângulo, tira. Então é o mesmo raciocínio, só que ao invés do quadrado você vai fazer com triângulo. Você pode fazer com hexágonos também, né? Aí aqui no meio você vai construir um hexágono menor, com tamanho, tá bom? A menos de pequenas. Renato, precisa sacanear também, né? Pô, mas valeu pela... Valeu pela intenção, pô. Fala a verdade. Você fala que ela tinha que agora, eu sei que eu vou botar de tapete agora na minha sala. Pô, isso é brincadeira. Renato não sacaneou. Agora eu já sei mais ou menos Aí, tapete. Você vai... Eu tenho uma revista lá em que o cara tem uma figura desse daqui. Pô, é só você fazer, pega Será que tem gente que faz, sei lá, algum tecido, alguma coisa com essa estampa aí? Isso vai virar estampa de tecido? Eu gostei. Você tem umas figuras muito legais, né? Quando você começa a repetir esse tipo de... Eu já cheguei a ver, mas apenas do terceiro passo. Não dá pra você ir muito longe, porque você tem a limitação, né? É uma coisa muito pequena, né? Não dá pra você fazer muita coisa não, tá? Mas assim, é só para chamar a atenção o seguinte, ó, no caso que eu comecei aqui era uma figura que o comprimento crescia, mas que a área também, né? Esse aqui não, o comprimento de alguma coisa cresce, só que aí a área, eu estou tirando a área do meu quadradinho ali, tá? Então a minha figura que era branca vai ficando cada vez mais preta. E esse aqui no GeoGebra é legal que esse aqui tem um comando. Essa coisa aqui de fazer essa coisa, existe um comando específico que eu consigo na verdade eu só preciso criar o quadrado e marcar o centro dele. A partir daí eu vou fazendo o que ele chama de homotetia, que é diminuindo, fazendo uma figura parecida, diminuindo. Tá? Então dá para você fazer. Aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 5 subdivisões, né? Dá para você fazer quantas subdivisões você quiser. Poderia usar o primeiro caso do triângulo. Vamos Como voltar. é quadrado? Um quadrado do lado 1 por 1. Consigo dividir aqui do lado por 3. Esse aqui?
eu não sei aonde você... a ideia seria assim, né? Você tem um quadrado, né? A gente conta que é um quadrado, aí aqui você divide no meio e vai botar um quadrado aqui também, certo? Aí aqui você vai botar um quadrado. E aí depois em cada lado você vai fazer isso. Quadrado, 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 quadrado. Só fazer com várias outras coisas também, né? Tem cargo, hexágono, dá pra tentar, né? Tá. Aí você só precisa tomar cuidado talvez com essa divisão, né? No triângulo você divide em 3 partes. Aí eu já não sei o que aconteceria de repente essas figuras, se não vão se auto-interceptar, ou mesmo você fala assim, eu começo com um hexágono. Nem olhar para... Hexágono. Regular, olha que maravilha. Aí bom, você fala assim, vou dividir em quantas partes esse hexágono? Dividir em 3, então vai me dar um hexágono, aqui vai ter um hexagoninho pequenininho assim. Aí eu já não sei o que vai acontecer se essas figuras já tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá certo? Com triângulos você consegue saber que elas... Com triângulos eu sei perfeitamente que, olha, aquelas figuras não vão se encontrar, né? Fiz aquela continha rápida ali, quando você bota assim. Se você percebe que cada um daqueles caras vai estar contido dentro de um triângulo, de um hexágono regular, esses caras não vão se encontrar. Tá? Outras figuras desse tipo, não sei te dizer, pode até ser possível, você só precisa tomar cuidado qual é o tamanho desta coisa aqui, né? O quadrado eu vou pensar em 1/4, já que o triângulo é 1/3, né? O quadrado eu vou pensar em 1/4, certo? E aí, bom, mas aí 1/4 você fala, 1/4 eu vou começar, porque aí, né, quando eu divido em 3, eu coloco sempre na parte do meio, e 1/4 eu vou colocar onde, né? Então, um pentágono que é um aqui. Tá faltando um aqui. Você pode até vir aqui e colocar aqui, né, bem no meio certinho, esse 1/4 aí, tá? Mas não sei, tem que pensar com um pouco mais de cuidado. Ok? E, né, só lembrando, se vocês lembram, se vocês, o pessoal que veio, vamos direto lá pro fim, né? Para quem veio semana passada, né? Se você olhar, ó, como disse o cara, a geometria de um floco de neve é sempre hexagonal, né? Aí, o floquinho bonitinho, certo? Ok? Era isso que eu queria passar para vocês. Então, o floco de neve do coque é isso, né? É você pegar essa figura e imaginar uma curva esse tendendo a infinito aí, né? O comprimento dela seria infinito e ela estaria limitada a uma folhinha de papel, tá bom? Ou menos até do que uma folhinha, pode começar. Tudo bem? Agradeço a participação de vocês.